Falar um pouco aí a respeito do efeito Talbot em ótica não linear. Por favor, Jonatas. Bom dia a todos. A apresentação, né, que eu vou fazer agora é sobre self-imaging, ou autoimagiamento, e o efeito Talbot não linear. Talvez, né, seja desconhecido para alguns esse nome, efeito Talbot, então primeiro a gente vai ter que conhecer, né, qual é a história do efeito Talbot linear mesmo, e a gente vai ver uma abordagem matemática dele, ver algumas aplicações para depois, de fato, né, conhecer o efeito Talbot não linear e ver quais são as vantagens ou o que de novo ele traz para a gente. Mas então vamos lá, né? O que é o efeito Talbot linear? Ele foi descoberto pelo Henry Talbot em 1836 e talvez, né, a gente possa ouvir mais dele, se alguma vez você já ouviu esse termo, como autoimagiamento ou imagiamento sem lente, né? E, basicamente, ele é um efeito de difração, que tem origem na ótica geométrica, e é um efeito em que um padrão determinado da luz vai se repetir em algumas distâncias específicas, né? Mais para frente, a gente vai ter uma imagem que ajuda melhor a gente entender o que acontece, mas basicamente é isso, é um efeito óptico em que, se você pegar distintos planos, né, no eixo de propagação, esse plano vai se alterando com a distância, mas em determinadas distâncias específicas, esses planos se repetem. Quem veio a explicar, né, a física por trás desse efeito foi o Lord Rayleigh, e percebeu, né, que seria possível explicar esse efeito de difração de uma grade por meio da difração de Fresnel, e basicamente o que ele percebeu, né, que tinha uma relação tanto com a distância, né, a separação dos elementos da grade de difração, quanto com o comprimento de onda. Mas então vamos lá, né, fazendo mesmo a física e a matemática desse efeito, seguindo o tratamento que o Rayleigh fez, a gente coloca, né, o eixo de propagação como eixo Z, classicamente a gente adota isso, e a gente enxerga que a nossa grade de difração, as linhas dessa grade, né, estão no eixo Y, ao longo do eixo Y, então a gente consegue, né, fazer esse tratamento da difração de Fresnel com essas expressões aqui, em que esse μn em específico, né, ele não deve ser negativo, ele deve ser uma quantidade, μn ao quadrado, né, não deve ser negativo, esse μn deve ser uma quantidade real. E aí, se o Rayleigh vai, né, pega essa expressão, faz o quadrado dela e toma só os termos até n igual a 1, para poder também, né, não ter termos muito complicados nessa série. E aí, então, ele encontra essa outra expressão, e a gente consegue perceber, né, entre tantas coisas, que existe um período na direção z. Esse kz menos μ1z é um período, né, da propagação em z, e se a gente igualar ele a 2π, lembrando também, né, isola o μ, lembrando da definição de μ, μn, a gente pode, então, trabalhar essa expressão de modo a encontrar, né, aquilo que vai determinar a periodicidade da nossa rede, né, do nosso efeito Talbot, basicamente. E aí, então, finalmente, depois de alguma conta e alguma álgebra, a gente vai encontrar a expressão mais geral para a distância de Talbot, né, que é chamada, esse ZT, a distância de Talbot, e ali, né, fazendo mais uma aproximação, no caso em que o comprimento de onda é muito menor do que a abertura, né, ou a distância entre os elementos, entre as linhas da grade de difração, e a gente pode fazer mais essa aproximação, e aí a gente tem uma expressão muito simples para a distância de Talbot, que é 2a ao quadrado sobre lambda. Lambda é o comprimento de onda, e a, né, é o espaçamento das linhas na grade de difração. E, basicamente, isso daqui é uma forma visual de compreender o efeito Talbot, conhecido também como carpete de Talbot, né? A gente vê aqui, né, o que seriam esses pontos mais claros, seriam as aberturas da nossa grade de difração, e essa parte mais escura seria a parte da grade de difração mesmo. Então, a gente vê uma forma fractal, né, da interferência das ondas difratadas,
em que, quando, partindo, na verdade, de baixo para cima, né, como ele está colocando aqui nesse gráfico, se você tem a distância de um comprimento de Talbot, você tem a reprodução perfeita do seu padrão de difração, né? Então, a gente vê aqui, ó, o centro, vamos chamar assim, das partes escuras, está no canto, certo? Quando você está na metade, tem uma fase de π aqui, então, na verdade, né, o centro das partes escuras não está na borda, mas está deslocado de metade, né, de A, e, então, quando você tem um comprimento de Talbot completo, aí você está repetindo perfeitamente aquilo que estava a um comprimento de Talbot atrás. E aí, outro fator interessante, né, se você divide por 4 esse comprimento de Talbot, você dobra a frequência da sua grade de difração, né, então, tipo, se antes aqui tinham 4 partes escuras, aqui na metade, num quarto do comprimento de Talbot, você vai ter 8 partes escuras. E aí, então, né, para o quadrado de cada número, você vai ter essa redução e um número maior, né, um múltiplo desses elementos da grade de difração, o que dá perfeitamente essa cara fractal e que chama a nossa atenção. Tem um vídeo, um trabalho feito por Forte e outros colaboradores, que ilustra, né, visualmente um pouco, um pouco da mesma imagem, mas talvez ajude vocês a entender como que esse efeito acontece. Então, basicamente, carregando aí, mas quando você tem, né, uma rede de difração aqui, a luz chega e ela vai se propagando, e aí ocorre essa interferência, e tem ele coloca aqui, né, para comprimento de onda específico. E aí, então, ele pega e vai varrendo, visualizando, né, esse padrão de difração no eixo Z. E a gente percebe como que tudo parece um pouco caótico, mas depois volta a se arrumar, né, quando vai passando pelas partes fracionárias. Talvez foi um pouco rápido, não sei se vocês queiram que eu passe de novo, eu posso passar de novo ao final da apresentação. Mas, enfim, esse efeito que parece peculiar demais, ou simples demais, até, vamos dizer, né, por mais que a física talvez por trás seja um pouco abstrata, mas ele traz uma expressão bem simples, e acaba trazendo, na verdade, muitas aplicações, né. O Zhang, que é o autor, um dos autores, né, ele e os colaboradores são os autores do artigo que a gente vai estar abordando aqui para poder estudar o efeito não linear, fala que esse efeito linear, na verdade, tem diversas aplicações, né, ele coloca fotolitografia, metrologia ótica, espectrometria, microscopia, enfim, são muitas as aplicações para o efeito Talbot. E aí, aquele mesmo vídeo, né, que eu mostrei para vocês atrás, ele faz, traz a aplicação para perfilometria, né, profilometry, acho que é perfilometria, seria em português. E você usa o efeito Talbot para poder ver, né, com ray tracing e outras técnicas, basicamente, né, a superfície de algum objeto. Pode ser um sólido, mas também, nesse caso aqui, eles estão estudando a superfície de um líquido. E aí, então, pela variação, né, desses feixes de luz, você consegue traçar muito bem, espacialmente, a posição da superfície desse líquido, e faz você estudar, né, e conhecer melhor a mecânica do fluido, por exemplo. E aí, depois, né, até eles colocam algumas ondas para poder ver como elas se comportam, e depois a gente vai ver também um vídeo de uma gota sendo pingada, e eles colocam até uma gota com corante também, se não me engano, e estudam como essa perfilometria, né, eles estudam a perfilometria e veem como essa superfície vai se alterando através da análise, né, desses feixes, que tem a distância entre eles bem determinada. Isso agora, ele faz até mostra o efeito essa gota, ele chama de cascata da gota, né, tipo, ela bate, fica sobre a superfície, depois ela coalesce, só que ela vira uma esferinha menor, e ela vai fazendo isso até ser totalmente absorvida por líquido. Só um efeito curioso, assim. Mas tem essa aplicação. Outra aplicação ainda para o efeito, opa, aí foi.
São as cavidades de Talbot. Eu não cheguei a me aprofundar muito nelas, mas elas são utilizadas, né, em lasers de diodo. Basicamente, o efeito Talbot, né, ele é utilizado como uma forma de você amplificar, por conta do autoimagiamento, você coloca um espelho atrás de uma grade de difração, e com isso você consegue amplificar a luz, né, num laser de diodo. Mas aí agora, então, vamos de fato para o efeito não linear, né, e pegando como base o artigo do Zhang e os colaboradores. O que eles fizeram foi pegar um cristal de tantalato de lítio, periodicamente polido, acho que é assim que fala, e eles perceberam que esse efeito de autoimagiamento, ele ocorria mesmo sem nenhuma grade de difração, ou lente, ou alguma coisa do tipo. Ele acontecia também, né, com o segundo harmônico da luz que estava sendo jogada sobre esse cristal. Ou seja, basicamente, né, a frequência fundamental não sofria o efeito tal, mas a frequência do segundo harmônico sofria o efeito Talbot. E a isso eles chamaram de efeito Talbot não linear, né? E então, assim, como que a gente pode adaptar essa visão, né? E eu confesso, eu tive um pouco de dificuldade no começo, tentando ler o artigo, enxergar o que estava acontecendo, se não tinha nenhuma grade de difração, o que estava difratando, o que estava acontecendo. E a explicação deles é basicamente essa. No efeito Talbot convencional, você tem um feixe de luz que é difratado. Só que no caso do PPLT, que ele chama, né, o Periodic Pulse Tantalate Lithium, Lithium Tantalate, esse autoimagiamento vai acontecer simplesmente da geração do segundo harmônico. Esse padrão de intensidade recorrente, ele promove esse autoimagiamento, né? Então, ele chama que essa grade de difração basicamente corresponde a esse padrão de intensidade. E aí, se a gente for lembrar, né, das aulas que a gente teve, eu peguei aqui um slide da aula 7, em que a gente vê algo que pode, pelo menos, nos ajudar a entender esse processo. Eu lembro até que o Kleber chegou a comentar esse termo, autoimagiamento, eu não lembro qual aula que foi, mas quando a gente olha, né, e conhece que a intensidade da geração do segundo harmônico, ela está relacionada com a função sinc de x, ela vai ter esse padrão periódico no cristal, né? E aí, se você estiver, então, enxergando uma seção transversa desse cristal, você vai ver que deslocando o plano dessa seção transversa, esse padrão de intensidade, ele vai se repetir em algumas distâncias específicas, dando esse efeito de autoimagiamento ao que a gente conhece, né, ao que a gente chama, né, de efeito Talbot. Então, o efeito Talbot não linear nada mais é do que isso, a repetição do perfil de intensidade corresponderia ao autoimagiamento. Então, espero que tenha ficado claro o suficiente. Qualquer coisa eu posso esclarecer isso depois. Mas então, o que eles fizeram, né? Eles utilizaram um laser de titânio safira, bem próximo até muitas vezes do que a gente usa no nosso laboratório também, e o aparato experimental é esse, é o laser, apenas um conjunto de lentes telescópicas aqui, né, para poder deixar o spot, né, do seu feixe menor, eles colocam aqui num tamanho de 100 microns aproximadamente. Então, essas duas lentes aí não têm efeito nenhum de elas não são um microarray de lentes, elas também não são uma grade de difração, não é nada disso, é apenas para poder reduzir o diâmetro do feixe. Aí você coloca, né, o seu cristal de PPLT e você tem um filtro aqui de luz apenas para poder filtrar, né, a luz da frequência fundamental. Você está analisando apenas a frequência do segundo harmônico. E, por fim, você tem uma lente de objetiva, que eles, de novo, né, reforçam no artigo e falam, olha, essa lente não é o que performa o efeito Talbot, ela apenas serve para poder magnificar, né, esse efeito para ser observado para a câmera CCD. E aí, então,
eles colocam a luz, né, polarizada no eixo X e colocam esse cristal e vão, assim, observar o autoimagiamento. Mas qual que eu vou adiar, né, o resultado para vocês, deixar vocês um pouquinho ansiosos, mas qual que seria a base por trás desse efeito, né? Então, se a gente pegar, de novo, por difração de Fresnel, e estudar, né, a amplitude no plano de imaginamento, de observação, que é esse Rzão. O Rzinho é o plano do objeto, ou seja, do cristal, e RS seria da fonte de luz. E aí, então, fazendo isso, né, em que D1 é a distância do objeto até a fonte, e D2 é a distância do objeto até o plano em que você está fazendo o seu imaginamento. E aí ele faz algumas considerações de simplificação também, né? Se você tem um feixe que é coerente, essa integral aqui, ela não precisa ser necessariamente estudada, né? Por isso que ele usa esse termo de proporcionalidade. Se aí você tem uma fonte de luz que não é coerente, essa integral precisa ser de fato calculada. Mas tomando uma fonte de luz coerente, tomando também um feixe gaussiano, você vai ver que a amplitude, né, para esse feixe gaussiano, por isso AG, ela vai ser proporcional a essa integral. E aí ele vem e faz outras considerações também, né? Essa amplitude de transmissão, se você usar uma série de Fourier para poder representar, né, as oscilações, você consegue simplificar bastante o seu resultado dessa integral. E aí também ele lança mão dessa identidade, e depois, né, de todo o tratamento matemático, você encontra essa nova expressão para a amplitude de um laser, de uma fonte de luz, que é gaussiana sobre o seu cristal, né, de PPLT, e no plano de imaginamento. Aí, então, ele define, né, essa quantidade alfa, em que W aqui, gente, é a cintura do feixe, né, em função da distância. E aí, ele mostra, né, também que esse módulo de alfa ao quadrado, ele vai ter esse termo que talvez para alguns aí já comece a ser reconhecido, né, ou tem alguma relação com a expressão que a gente está querendo encontrar para a distância de Taubot. E aí a última coisa que ele vai mostrar é essa expressão que tem 4 exponenciais, né, esse somatório. Todas as outras coisas acabam virando constantes, né, esse A0 é uma constante. E aí, esse terceiro termo é o termo que vai dar para a gente a recorrência, né, em Z. Basicamente, o que ele mostra para a gente é que essa distância, Z, a distância de periodicidade, na verdade, em Z, né, ela vai estar relacionada dessa forma. A gente tem esse M, que é o número de autoimagiamento, que ele chama, então, por exemplo, a distância, quando M é igual a 1, a gente vai ter a distância de Taubot. E aí, se o M é igual a 2, a gente vai estar na segunda distância de Taubot. O M igual a 3, terceira distância de Taubot, assim sucessivamente. O A ao quadrado e o lambda, de fato, é o que a gente tinha na expressão, e esse fator aqui é o fator de correção para o fato de o feixe ser gaussiano. A gente não tinha isso antes, né, porque o tratamento que o Rayleigh fez foi para uma onda plana, mas se a gente vai tratar de uma onda que não é plana, uma onda, uma frente de onda que é gaussiana, a gente vai, então, ter que adotar esse termo de correção. E aí, uma coisa relevante a se notar é que esse comprimento de onda, ele é o comprimento de onda do segundo harmônico, o comprimento de onda do sinal, né? E diferentemente do comprimento de onda fundamental da luz. E então, como esse lambda S é igual lambda fundamental dividido por 2, a expressão, né, tirando essa parte gaussiana e tirando esse M aqui, seria 4A ao quadrado sobre lambda fundamental. E se vocês lembram a expressão para o efeito Taubot anteriormente, era 2A ao quadrado sobre lambda. Ou seja, a gente vê que a gente tem um fator de 2 aí, que vem justamente, né, dessa geração do segundo harmônico. E, na verdade, eles até explicam, né, e deixam claro que quanto maior o harmônico que você tem, maior vai ser seu poder de resolução. Em tese, né, teoricamente, não haveria um limite para você observar esse efeito através da geração de harmônicos
mais altos. E aí, então, para as técnicas de imagiamento, né, quando você está estudando superfícies ou outras coisas do tipo, esse fator N, para o número do harmônico N, né, vai te dar uma resolução maior nesse imagiamento. Então, os resultados que eles obtiveram, basicamente, eles puderam enxergar, né, o perfil sendo repetido com a periodicidade do comprimento de Talbot. E aí, de fato, né, eles fazem as estimativas, eles encontram nas distâncias esperadas mesmo, esses perfis. E aí, quando eu estava vendo o artigo, né, eu olhava essas imagens e eu não conseguia entender, tipo, por que você só está repetindo? Seria de se esperar que ficasse assim mesmo, né? Mas depois, com aquela, levando em conta aquela imagem, né, que a gente teve nos slides da aula do professor, eu de fato consegui entender, né, que essa reprodução, ela é periódica na distância. E, na verdade, essas imagens talvez aqui não chamem muita atenção para a gente, né? A gente olha e parece que é só uma reprodução daquilo que já estava antes, não tem muita a ver. Mas o que é mais interessante é que eles observam os planos fracionais. Seriam esses planos, né, no meio do caminho que a gente estava vendo. E eles, então, enxergam essas figuras fractais aqui aparecendo, né? Ou quando você vê a rotação, se não me engano, essa aqui é uma rotação de 30 graus, e aí a gente vê esses planos fracionários, né, no meio do caminho, não na distância de Talbot completa ou na metade da distância, mas quando a gente pega outros planos em frações dessa distância, a gente vê alguns efeitos interessantes, e comprova, né, que de fato é um efeito de autoimagiamento, como era de se esperar. Então, que conclusões a gente tira? O autoimagiamento, né, no efeito Talbot não linear, ele ocorre com a onda do segundo harmônico e não com a frequência fundamental. Diferentemente do efeito Talbot convencional, né, não é necessário uma grade de difração real, que eles chamam, né, tipo você não precisa de fato de uma grade de difração, você tem uma grade imaginária, que são só os padrões de intensidade se propagando, né. A resolução espacial, ela é aumentada para técnicas de imagiamento, né, e isso não há um limite, né, se você tiver harmônicos de ordem maior, você vai ter sempre uma resolução maior para o imagiamento. É uma técnica que não vai danificar a superfície quando você estiver estudando, ele cita isso para... Eu não lembro exatamente qual que é o experimento que ele fala, mas, tipo, algumas vezes, quando você vai fazer o imagiamento de uma superfície, você acaba causando dano químico, né, na superfície. Mas por meio dessa técnica, como é um efeito óptico, e você está lançando luz sobre essa superfície, não necessariamente você vai causar um dano, e isso é de interesse, né, para algumas aplicações. E a última conclusão que ele coloca, né, comparando com o imagiamento apenas com o segundo harmônico, não com o efeito Talbot, né, o efeito Talbot não linear, você não está precisando ali de uma lente ou de um feixe de segundo harmônico de referência, né? Você não tem que, tipo, colocar um beam splitter e comparar o sinal que está chegando, passando pela amostra, e o sinal de referência. Você não precisa disso, você pode simplesmente fazer esse imagiamento lançando só o sinal que passa, né, que tem esse padrão de difração do efeito Talbot não linear. Essas são as referências que eu usei para essa apresentação, e é isso, gente. Muito obrigado.